Amanda Klein, qual leitura política que a gente faz dessas movimentações, especificamente no Rio de Janeiro, mas claro, com as projeções nacionais, não é, Amanda? Pois é, Thiago, só de imaginar, né, que há pouco mais, sei lá, de um ano e meio, o Rodrigo Maia era uma das figuras mais importantes no cenário nacional e como ele se apequenou, como ele saiu mal dessa última disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Realmente o radar dele, a bússola estava completamente embaçada. Ele insistiu no nome de Baleia Rossi, perdeu o apoio interno, perdeu o apoio do próprio partido, foi traído pelo próprio partido, se sentiu traído pelo então presidente do DEM, ACM Neto, e depois teve aquela saída muito ruidosa do antigo partido, ficou sem filiação até ontem e finalmente se filiou ao PSDB. Ele encontrou guarida primeiro aqui no secretariado de João Dória em São Paulo, né, com a saída do Dória. Ele foi agraciado aí com esse prêmio de consolação, de compensação, que é a presidência do PSDB no Rio, como o próprio Viga falou, nosso repórter, não tem expressividade alguma, é um partido que caminha para ser um satélite, um apêndice do PSD de Eduardo Leite. E pelo que ouço, o Rodrigo Maia sequer será candidato a deputado federal. Então é uma pessoa que ficou anos, né, emplacou uma ou duas eleições à presidência da Câmara, né? Começou naquela janela, no resto do mandato do Eduardo Cunha, conseguiu se eleger, elegeu-se de novo, quer dizer, queria caminhar para um novo mandato, foi parado pelo Supremo Tribunal Federal, tentou emplacar o Baleia Rossi, não conseguiu, saiu do partido, foi para o PSDB, que é nanico no Rio de Janeiro, e sequer tentará a reeleição. Quer dizer, é um fim, pelo menos por enquanto, esse interlúdio, esse interreino, porque a gente sabe que na política essas figuras, como o próprio Geraldo Alckmin, que teve uma votação de menos de 5%, aí parecia relegado ao ostracismo, renasceu como candidato a vice do Lula. Então a gente sabe que na política as figuras sempre podem caminhar para a reabilitação. Isso pode acontecer, mas por enquanto deve ser um interlúdio, um terreno de mais ostracismo para Rodrigo Maia. José Maria, quais seriam as intenções? Qual é a imagem do político Rodrigo Maia atualmente, hein? Ele pode trazer força para as disputas do PSDB? Ele tem peso, está com peso atualmente? Olha, Adriana, dizem que no fosso político, né, lá no fundo tem uma mola. Então, quando se chega ao final do poço, a mola catapulta de vez em quando alguns políticos. Eu vejo aqui uma divergência muito grande entre a atividade política no Estado e a atividade política nacional. São vários exemplos. Um grande exemplo é o Inocêncio de Oliveira, que era um grande aqui na política nacional, presidente da Câmara várias vezes, integrante da mesa diretora sempre da Câmara dos Deputados, e no estado de Pernambuco era um parlamentar que, reeleito sim, mas não assumia grandes lideranças no estado. Então há isso mesmo, parlamentares e políticos que atuam fortemente em estados, municípios, e outros que atuam fortemente aqui, e no estado não. Ulisses Guimarães é um grande exemplo, um grande líder nacional, grande líder no Congresso Nacional, e não era um grande líder em São Paulo, por exemplo, no sentido de se candidatar ao governo, de puxar partidos. E, no caso do Rodrigo Maia, ele vestiu um terno político. Esse termo inventado por mim é o seguinte: ele analisou ali as situações, as tendências da Câmara dos Deputados e entrou nela, não porque fosse líder, mas porque foi puxado por essa maioria que incluía petistas, comunistas e liberais, para se ter uma ideia. Aí ele conseguiu. O Rodrigo Maia foi o grande líder da formação do DEM, né? Tirando os caciques do PFL, como Jorge Bonhausen, ACM, o avô, né? E fundou o DEM, depois do PFL. E essa liderança dele na Câmara e tal, não se reflete no Estado. Nós estamos, no momento, Adriana, vivendo um momento de acomodação partidária. Os políticos estão sensíveis e com medo. Há uma nova legislação e ninguém sabe o que vai acontecer. Todos com medo de não serem reeleitos. Me dizem por aqui que houve uma troca do chip eleitoral, ou seja, a maneira de se fazer eleição. Mas o professor Paulo Kramer me mostrou um estudo que indica que mesmo com essas mudanças nas regras eleitorais, os deputados de sempre serão reeleitos.